As pessoas inventaram a palavra metrosexual. Homens que cuidavam da beleza eram chamados de metrosexual. Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou Angélica Uegima. Eu sou o José Augusto. Olá, eu sou a Mariana. E eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos adiantando uma pauta. Estávamos programados para falar sobre machismo mais pro final do ano, mas pelos acontecimentos aí que tiveram na Copa, né? Os brasileiros foram lá para dar uma envergonhada na gente e também já tá tendo outras acusações e relatos de assédio, né? Aí as meninas ficaram bem revoltadas com toda a justiça lá no grupo, e aí a gente resolveu falar sobre a questão do machismo, o assédio com as mulheres, né? E toda essa questão que envolve. Eu gostaria de começar antes definindo o que é assédio, diferenciando, na verdade, o que é assédio do que é abuso, pode ser? Pode. A psicologia moderna considera a diferença entre assédio e abuso, e, né, obviamente, estupro, a posição da vítima. É sempre olhado pelo olho da vítima, de quem sofre. Então, se a vítima tem condições de se defender, é considerado assédio. Se a vítima não tem condições de se defender e se sente agredida, é abuso. No Brasil é considerado estupro toda violência feita contra a mulher, principalmente, mas também contra os homens e meninos e crianças, em casos em que a pessoa não tiver condições de se defender ou de escolher e que seja desferida violência física, principalmente, né? No Brasil não há um olhar mais amplo para o estupro enquanto emocionalidade. E eu gostaria de fazer uma parte aqui também, Guilherme, que na realidade essa indignação que os fatos dos turistas, puxado por turista brasileiro, mas não só por turista brasileiro agora na Copa, na Rússia, essa indignação não foi só nossa, das meninas do grupo, não. Os meninos também se mostraram bem indignados, e você, o José e o Bruno, e o Sandro, que estavam podendo falar mais, né, dedicar mais tempo para falar dentro do grupo, mas que a indignação na realidade foi geral, né, não foi uma coisa exclusivamente de nós, meninas, mulheres e tias do grupo, não. E numa observação bastante pertinente a isso, os homens em geral estão se revoltando com essa questão, estão compreendendo melhor essa questão, e todo mundo quase que unanimemente no nosso convívio aqui do grupo ficou envergonhado, ficou sentindo raiva, nojo, vergonha, entendeu? Isso foi muito interessante. Do lado aqui dos homens, né, falando como homem, é uma situação bem comum, sabe? O que aconteceu ali é uma situação que a gente vê em muitas festas e é tido como normal, sabe? Muitas vezes é tido como normal. Só que lá, por ser um evento internacional, né, e os caras lá com a camisa do Brasil, bandeira do Brasil, aquilo chocou um pouco mais, né? Se fosse uma festa aqui no Brasil, talvez não teria gerado uma manchete como gerou, porque é muito comum. Que uma das coisas que deixou o evento grave foi a barreira linguística, né? Se o fato das meninas, das mulheres, serem mas serem coagidas ou na inocência a repetir frases que, se elas soubessem o que significavam, provavelmente elas teriam chance ou de se recusar a fazer. Acho que a barreira linguística foi uma das coisas abusivas aí, né, dentro das definições que a Renata passou, acabou sendo um
abuso, né? Porque elas não sabiam o que estavam falando, elas teriam direito. E brincar. É mesmo, eu tenho a periquita rosa, e achar engraçado, e aquilo não ter nenhum valor, nenhum significado pra ela, porque igual a gente comentou, na Europa eles não têm tanto esse peso sexual, não tem tanta questão da ofensa sexual, quer dizer, na Europa. O que eu conheço mesmo são as abordagens do povo alemão em relação a isso. Mas de maneira geral eles não entendem. Não, e essa questão da barreira linguística qualifica como abuso sexual, de acordo com a nossa legislação e com a maioria das legislações dos países. Então, assim, do ponto de vista da agressão, elas não tinham condição de se defender. Em alguns países, isso é considerado inclusive estupro, não só abuso. O incidente, né, então, para deixar mais claro, o incidente é o dos brasileiros que reuniram em volta de uma russa, né, mandando ou fazendo ela repetir palavras, né, que eu não sei nem se a gente pode reproduzir quais palavras são aqui, mas todo mundo sabe o que é, né? Não, gente, pode, eu acho que não dá nada a falar, não. A primeira coisa que eu acho que foi bem grave é isso que vocês falaram da língua, né? Porque você pega uma pessoa inocente, né? Ela não sabe o que tá falando e tal. Só que, até pegando aqui, né, pra nossa realidade, né? Porque lá, falando sobre isso, sobre esse exemplo, a gente pode achar, outras pessoas podem achar justificativas, né? Não foi tanto isso, E o intuito aqui, eu acho que é mostrar que isso não é um fato isolado. É uma coisa que acontece todo dia, sabe? Num emprego, numa escola, independente do lugar, até mesmo dentro de casa, sabe? Esses abusos pela posição do homem, não sei, aí vocês, mulheres, podem falar como que vocês sentem isso. Sempre acontece, sabe? A mulher tem que passar calada. Ela não, porque assim, é tido como normal. É esse que é o ponto que eu falei lá no começo. Várias vezes isso acontece, às vezes numa festa o cara agarra a menina pelo pescoço e quer beijá-la de todo jeito, sabe? No carnaval a gente vê várias vezes isso acontecendo, até no episódio sobre carnaval a Angélica, né, falou sobre isso também. Então assim, numa menina que é atendente, sabe, uma secretária, sempre passa por isso. Às vezes o cara chega, fica olhando, sabe, o próprio olhar já é uma ofensa, né? Nossa, eu como terapeuta atendo muitos homens, e você sabe a diferença de um cara que tá ali no teu consultório com a intenção de se cuidar, e uma vez eu já passei uma situação do cara sentar e falar pra mim: você não tem medo de trancar essa porta não? Eu e você aqui dentro? Aquela questão do poder se defender e saber se defender, né, que a gente já conversou até num outro episódio. Mas o que o cara não esperava, e que 99% dos abusadores não esperam, é que a mulher vai reagir. E aí eu virei pra ele e falei assim: não, aqui dentro quem tem que ter medo é você. Quem manda aqui sou eu. Mas uma outra pessoa podia ter ficado intimidada, se sentido intimidada, e não entender que ela tem uma escolha nessa hora. Porque eu tenho uma escolha de nunca mais atender um cara que me faz sentir ameaçada, por exemplo. É só eu desmarcar a próxima sessão e acabou. Ali no mano a mano, se tiver que rolar porrada, quem sabe onde estão as facas da copa do meu consultório sou eu. Mas tem que ter um bom fundamento de autoconfiança pra saber sair de uma situação como essa, né, cara? Deixa eu te perguntar, você como psicóloga, você vê assim, de onde que vem essa questão do homem se colocar como mais forte e ver essa possibilidade de abusar, sabe? Por se ver mais forte do que uma mulher? Gente, essa pergunta tem um nível de complexidade. Eu acho que já tá na hora de citar Foucault aqui na conversa. Eu vou começar a citar, né, aqui, que tipo assim, o Foucault, ele é um psicólogo que depois seguiu carreira como historiador, mas só que ele fala muito sobre a questão dos dispositivos de poder e sobre as relações de poder que se dão por trás da sociedade. Então, tipo assim, quando você fala sobre machismo e
e tudo isso, você tá falando de questões que são estruturadas socialmente. São coisas que geralmente são passadas de pai para filho que a gente não percebe, sabe? A nossa cultura tá incrustada nisso. Então, por exemplo, quando o menino é educado desde criança a sempre a brigar pelo que ele quer, sabe? A ser mais ativo, ser mais agressivo. A menina, ela é sempre criada para ser mais retraída, sabe? O que é associado com a ideia de feminino que a gente tem, sei lá quantos 200 anos? Tipo assim, é aquela questão da moça frágil, é a questão da moça cuidada, que se cuida e tudo mais, que são coisas muito mais introjetadas do que a questão do menino que são externas. Tipo assim, o menino, ele é muito mais educado a brigar do que a menina. Antropologicamente falando, Zé, o homem caça e a mulher cuida e prepara. Então, essa ideia de reforçar esses papéis sociais tem 200 milhões de ramos que a gente pode puxar aqui e dizer que é muito interessante manter a mulher no papel de cuidadora e no papel de frágil, porque seria desinteressante para os homens perderem poder decisório principalmente. E aliás, a Angélica é bióloga, ela não vai me deixar mentir aqui, e qualquer coisa que eu estiver falando merda, você pode também puxar minha orelha, é que muito desse discurso biológico, tipo assim, não tem exatamente fundamento, porque sei lá, quando alguém fala, o homem no tempo das cavernas era a pessoa que caçava e tudo mais, sabe? Então por causa disso ele é mais forte e entre outros. Muito disso já não faz sentido hoje em dia, tipo assim, você justificar comportamentos machistas com base... muito se fala também sobre a questão de monogamia, que tipo assim, que um homem pode ter várias parceiras, a mulher ela só pode ter uma, sabe? Porque tipo assim, porque a mulher era quem cuidava das crianças e tudo mais. E hoje em dia isso já não faz sentido, porque tipo assim, a gente já adquiriu vários, como posso dizer, dispositivos sociais que vão permitir a gente a não viver da forma que a gente vivia há 4.000 anos atrás. Exato, nas cavernas, exatamente. Então, mas eu tenho uma parte para fazer aí, porque eu não sei mesmo, não tenho nenhuma base para responder isso de um ponto de vista mais antropológico. Mas do biológico, ainda mais porque dentro da biologia o que eu estudo é comportamento animal, uma das bases, assim, né, que a gente extrapola para o comportamento humano, porque são poucas coisas que realmente a gente consegue extrapolar por motivos óbvios, né, mas é o fato de que muitas vezes esse exercício de poder do macho sobre a fêmea, eu tô falando macho como mundo animal, no geral, que a gente faz parte, querendo ou não, é uma das maneiras que o macho tem de garantir a certeza da sua prole. Porque aquela coisa, a fêmea sempre sabe que o filhote é dela. O macho, ele tem que garantir que seja. Então, essa questão de haver uma força física maior, mais força física, a nossa espécie é uma das que o masculino tem essa força a mais. No mundo das aves, isso tem algumas inversões, no mundo dos anfíbios também, mas nos mamíferos é muito comum que os machos tenham uma força física maior, acaba sendo, no nosso caso, usado para subjugar, né? Então, para fazer essa subjugação. Querendo ou não, é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade de digerir, mas eu acho que faz muito sentido. A gente está alongando essa necessidade biológica do macho ter certeza que a prole é dele para situações de abuso, para situações de exercício de poder, que no mundo animal isso não existe. Em várias sociedades, vários clãs, na realidade, as mulheres cuidavam também das coletas, né? Eram elas que saíam para coletar fruto, eram elas que cuidavam de lavoura, essa coisa assim. Então, o sair de casa, ir para a rua, sempre foi uma tarefa muito masculina na nossa espécie. Mas em outras, que por mais que existam haréns, em outras espécies animais, uma poligamia poligínica, né? Um macho com várias fêmeas. Em outras espécies, as tarefas são muito bem divididas, né? As fêmeas também caçam, como é o caso dos leões. Aliás, né? Elas garantem isso, porque elas são mais numerosas também, né? No caso de harém. Então, o Zé colocou isso também de uma maneira muito boa agora. A gente não tem mais justificativa para agir assim, que a nossa espécie tornou as coisas abusivas que você não vê nas outras, e outras espécies que têm o mesmo motivo que biologicamente a nossa tem. Todas essas ideias que a gente vai repetindo, que sei lá, que corroboram com o machismo, que muitas vezes a gente ouviu de, sei lá, de pai, mãe, vó, essas coisas, tipo assim, são ideias que são
passadas por instituições que a gente acaba não questionando. Tipo assim, e por que a menina tem que brincar de boneca e o menino tem que brincar de carrinho, sabe? Porque é normal, sabe? Não, essa semana eu ouvi num podcast sobre Copa do Mundo, até lembrei da Angélica, que acho que o Bruno perguntou pra ela no último episódio de Copa do Mundo, porque, né, que ela achava que as mulheres não têm essa relação tão grande como o homem com o futebol. E aí, nesse podcast eles falaram uma coisa que eu não sabia, que na época do governo Vargas, era proibido a mulher jogar futebol, porque era coisa de homem. Então, isso faz muito sentido, assim, né, do futebol ainda ser uma coisa de homem, né, entre aspas, porque é uma coisa que vai passando, né, de gerar, isso é coisa de menina, é coisa de menina, coisa de menino, até que chegamos hoje em dia. Que aí essa barreira está sendo quebrada. Aqui tem também a situação da questão da mulher não poder comentar sobre futebol. Muitas vezes se comentar sobre futebol na frente de um homem ou com um homem, ele vai dizer, você não entende de futebol, o que você tá falando, sabe? Tem muito isso também. Mas aí também não é sobre futebol, não é só sobre o futebol. Em qualquer assunto que você vê, tipo assim, vai muito da questão da criação. O garoto, ele é, sei lá, ele não é visto mal ele fala alto, sabe? Tem até um termo em inglês pra isso, que é man interrupt, quando algum homem interrompe alguma mulher, como eu fiz agora com a Mariana. Existe um aplicativo hoje em dia pra calcular quantas vezes os homens interrompem as mulheres em uma reunião de trabalho, por exemplo. Não, eu tenho certeza, cara, que eu ia falhar muito nisso, sabe? Porque eu interrompo todo mundo. Às vezes não é só questão de só mulher interromper todo mundo. Mas é uma realidade social, gente. É uma realidade social que as mulheres não têm um direito institucionalizado de terminar suas frases. E 99% das mulheres que a gente conhece não viram e falam assim, peraí que eu não acabei. Isso não só sobre futebol, em qualquer lugar, dentro da academia, no dia a dia mesmo. Tipo assim, é muito comum você ver o quê? Homens sempre falando mais alto, sabe? E mulheres tendo a voz um pouco mais retraída. Mas isso é estimulado desde a infância, né? Sim. Por quê? Por causa daquela questão de que a menina é a frágil, ela não pode falar alto, porque isso é associado com coisa de moleque, entre outros, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil a gente chegar numa raiz do machismo. O que a gente precisa parar pra pensar nesse momento é no que as redes sociais e no que o nosso tempo resolveu falar sobre isso. O que acontece que a gente resolveu falar sobre isso, resolveu pensar sobre isso e resolveu expor sentimentos. E eu acho que a raiz disso, desse momento social que a gente vive, em que as pessoas escrevem sobre feminismo, brigam e se põem tanto, tá ligada a uma necessidade de novos papéis que mulheres e homens encontram, porque tá todo mundo muito perdido. Eu não vejo os homens sabendo o que é, o que pode, o que não pode, pelo menos os homens que estão ligados e que são interessados e que concordam com a gente que as coisas não podem ficar no estado de problematização que estão, mas que as mulheres não merecem passar pelo que elas passam secularmente e começam a compreender que as suas mães, que as suas filhas, que as suas namoradas e que as pessoas não têm que ficar submetidas a esse tipo de estado de coisas. Mas eu acho, Renata, que essa questão do feminismo, ele é uma luta exclusivamente da mulher, porque por mais que o homem possa entender esse feminismo, o que significa isso, o papel da mulher, a importância da mulher, o homem está numa situação confortável, sabe? O lugar dele na sociedade já tá, sabe, confortável, ele pode ir onde ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Eu discordo um pouco de você. Eu também, mas deixa a Renata falar, que daí eu falo. Não sei se a gente vai discordar por causa do mesmo ponto. O Zé também tem alguma coisa aí pra falar. Não, eu só quero interromper para lançar uma piadinha que a minha versão do feminismo é dada pela noção do pensador Dado Dolabella. Ai, meu Deus, essa pessoa... Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Eu tenho pânico dessa pessoa. Conta a piadinha. Não é uma piada, é o Twitter dele. Dado Dolabella. Feminista sim, mulherista não.
Daí, uma amiga vai lá e pergunta: diferencie mulherista de feminista, por favor. Da Dolabella, nosso pensador responde: no meu ponto de vista, mulherista defende direito de mulheres. Feministas defendem fêmeas de todas as espécies. Não, tem como desouvir isso? Tem como desouvir? Igual discutir, tem como. Eu tô aqui tentando voltar no tempo. Vamos ver se eu consigo. Cara, Dado Dolabella é tipo uma pessoa... Isso é muito ilustrativo. Dado Dolabella é uma pessoa que eu passaria maionese de alho e poria na brasa, velho. E daria dor de barriga depois, hein? Isso é muito ilustrativo, gente. Isso representa muito. Ele representa muitos homens. E muita gente, na realidade. O poder de representação disso que ele falou é muito grande. É isso que dói. Isso não é uma coisa só dele. Pode ter certeza que ele teve milhões de curtidas, milhões de estímulo, de sair, não sei o que. Essa é a gravidade. Se fosse uma coisa só dele, você, nossa, que retardado, e pronto, deixava pra lá, né? Mas não, representa bastante. Isso já volta também sobre a questão que a gente tá comentando aqui dos caras que assediaram uma mulher na Copa. Tipo assim, os caras, pra não ter censura, né? Os caras rodearam uma mulher e começaram a gritar lá, buceta rosa, e vários outros falaram: ah, não, isso é só uma brincadeira. Imagina, não tem nada de mal. Sim, e é isso, nesse ponto exato que eu vou voltar no que o Guilherme estava falando, e que eu discordei. Eu acho que não tá confortável para os homens hoje em dia. Não tá confortável no seguinte sentido. O Bruno, por exemplo, é um cara que vocês conhecem e convivem com ele, ele não tem nenhuma fibra de machista opressor no corpo dele. Ele é um cara que, hoje eu tava assistindo futebol, ele tava limpando vidro da casa, sabe, por exemplo. Mas ele se diz heteronormativo pra não se sentir desconfortável sem saber o que pode e o que não pode. E isso é o que tá acontecendo com os homens hoje em dia. Com o movimento feminista, tá ficando desconfortável pros homens porque eles não sabem mais o que pode e o que não pode. Eu me lembro no meu tempo de jovem adolescente de balada, eu fiz um amigo porque ele passou a mão no meu cabelo e eu virei no giraia e ele virou pra mim e falou assim: por que você tá brigando comigo? Você não me conhece. Falei: mas você não vai me dar a chance de te conhecer nunca se comportando dessa forma. Ele me pediu desculpas, mas em 1996 isso era totalmente aceitável, um cara passar a mão no seu cabelo numa balada. Que é isso, Renata? Você é louca? Não pode passar a mão no cabelo? Não, mano. Esse é meu corpo. Qualquer parte do meu corpo não tá aí uma estampa autorizando você a passar a mão. Mas isso hoje é dito por todo mundo. E isso tá gerando um desconforto absurdo porque os homens não sabem mais o que pode e o que não pode. E esse papel hoje para os adolescentes, um menino... a gente tá pensando na gente de idade adulta, próxima dos 30 anos. Mas um menino de 15 anos hoje não sabe o que ele pode falar pra uma menina pra tentar conquistá-la. E é aí que fica desconfortável. Então, talvez o meu a parte na colocação do Guilherme possa até complementar o teu, vamos ver, não sei. Que quando o Guilherme falou assim, não, isso é muito exclusivamente feminino e tal, o feminismo, né, é exclusivamente das mulheres. Assim, a causa em si, ela é sim. Porque só quem é mulher sabe o que é ser, qual é a grande chateação, a grande dificuldade de não ter a tranquilidade de poder andar numa rua sozinha à noite, de de ter que cuidar se exagerar na bebida numa festa com coisas que nunca passam na cabeça de um homem. Mas existe não vou dizer linha, existe um fundamento importante na base do feminismo que é chamar o homem para estar junto, né? Uma base da luta do feminismo não é ser superior, né? É estar junto. Então, se por um lado os homens nunca vão saber o que é ser uma mulher e o que uma mulher sente, passa e tem de receio, de medo e de repressão e de opressão, por outro lado, os homens colaboram muito a partir do momento que eles estão juntos. A partir do momento que, justamente por não saber o que é ser uma mulher, eles não ficam simplesmente entrando numa onda histérica de achar que uma brincadeira que fala sobre a cor de uma genitália, sem que a mulher saiba sobre o que está falando, seja normal. Então, a colocação dos meninos dentro do nosso grupo, do Papo de Calçada, foi muito confortável. Acredito que todas nós, a Renata, eu, a Mari, temos um sentido assim, porque mesmo sem saber, sem sentir na pele o que eles entenderam que foi uma agressão. Quer dizer, que brincadeira é essa que fala sobre a cor da minha genitália
principalmente sem eu saber do que é que tá falando. Então, Guilherme, é por isso que em partes eu discordo de você. Entendo, e todo mundo entende, que o feminismo sempre vai ser uma luta de mulher, porque é só mulher que sabe o que a gente passa, é só sendo mulher para saber o que a gente passa. Mas a gente não pode esquecer nunca, em momento nenhum, que um aspecto muito importante do feminismo é estar lado a lado. Posso voltar então no meu raciocínio? Claro. É o seguinte, o que eu queria dizer era isso aí que a Angélica, esse lado aí que a Angélica foi falar. Por quê? Uma coisa é eu entender a dor do outro, outra coisa é eu sentir a mesma dor do outro. Aquela situação ali, eu como homem, não senti a mesma coisa que uma mulher sentiu ao ver o mesmo vídeo. Concordam comigo? Por exemplo, outro exemplo, saindo do feminismo e do machismo. Outro dia o Sandro botou lá no grupo a questão da usina lá de Mariana, né, que poluiu e tudo, e aquilo ali saiu praticamente ileso, né? A empresa não sofreu quase nada e tal. Aquilo ali, pro Sandro que mora lá no Nordeste, tem um peso. Para mim, que moro aqui na cidade que foi atingida, tem um peso muito maior. O Sandro não consegue, mesmo ele entendendo, sabe, sendo empático a minha situação, ele não entende o que é aquilo ali, porque eu nasci aqui na cidade, sabe, a vida, a minha família cresceu toda em torno daquele rio ali, sabe? A gente tem uma história em volta daquilo ali. Então, só a gente sabe a dor que é. O que eu digo em questão do feminismo é, por ser uma luta da mulher, com certeza o homem estando do lado, ele vai ajudar a melhorar o cenário. Com certeza. Mas a situação do homem na sociedade está consolidada e o esforço dele ainda é mínimo, porque o cara, por mais que ele queira colocar a mulher no contexto, sabe, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo certo. Por exemplo, eu tenho uma empresa, se eu sou homem, sei lá, eu não vou fazer questão de colocar uma mulher num cargo de chefia, simplesmente para incluir uma mulher ali, sabe? Aqui no Papo de Calçada, por exemplo, nós fizemos questão de trazer mulheres para a conversa, que em um momento a gente viu que só tinha homem. Então, assim, não, acho que seria legal, né? Aí tinha a Gisele, mas a Gisele participava muito pouco, sabe? Ela participou de um episódio só, aí a gente falou, não, vamos tentar trazer outra pra ter mais, sabe? Aí veio a Angélica, depois a Renata começou a participar, então teve mais envolvimento. Mas isso não é uma coisa normal do homem, buscar incluir a mulher, que é acho que é a base do feminismo, é se colocar no mesmo lugar, não é tomar o lugar do homem, mas é se colocar no mesmo lugar. Eu acho que isso é uma preocupação da mulher e não do homem. Tá? O homem ainda não está preocupado com isso. Não, ele tá com medo disso acontecer, na verdade. Eu posso fazer uma colocação? É que, tipo assim, eu acredito que o machismo em si, quando a gente fala, ele é claro, ele é muito mais tóxico pra mulher, mas ele também faz mal pro homem em si. Porque quando a gente discute papéis de gênero, a gente vai ver sobre toda uma gama que é atribuída a você por causa do seu sexo e que te alienam de toda a outra gama que você pode seguir, sabe? Então é aquele negócio, tipo assim, quando você, sei lá, o homem não percebe que ele é machista porque simplesmente ele tá usufruindo disso, mas isso também aliena ele. Eu ia dizer que o Zé falou agora era algo que eu tava guardando pra falar mais pra frente. Sempre, por exemplo, se tem algum garoto que é mais sensível ou que não é tão ligado com aquela identidade masculina, ele também vai se sentir retraído, sabe? E, tipo assim, isso tudo é fruto da mesma cultura. Exato, eu ia perguntar se vocês não assistiram o documentário que eu indiquei, mas eu vou indicar aqui pro ouvinte, tá na Netflix, The Mask You Live In, a máscara que você vive dentro. Olha, eu vou fazer uma crítica que ontem eu procurei pra assistir no Netflix, eu não achei, e agora eu tô pegando aqui da locadora. Eu não achei no Netflix, então eu acho que eles tiraram do catálogo. Eu acho que eles tiraram do catálogo. Mas, enfim, tem na internet. Bem, deve ter no YouTube, porque ele é muito maravilhoso mesmo. E esse documentário fala exatamente sobre a opressão machista sobre os homens e não sobre as mulheres. Ele descreve em detalhes todas as opressões
pequenas e grandes, diárias, que os homens sofrem para se tornarem o que é socialmente aceitável como papel de homem. Então, assim, fala desde não poder chorar ou não poder dançar, até tudo que você é obrigado a fazer, tipo aquela pressão de grupo que você é obrigado a ser fodão e dizer que você come mulher pra caralho, e quando você é casado e fiel, você é viadinho. Não, eu sou de uma época que menino não podia usar camisa rosa. Véi, se você sentar numa mesa de bar hoje e os caras começarem a chamar uma mulher de gostosa, você falar, porra, mano, que isso? Ou, como já aconteceu com uma pessoa muito próxima das minhas relações, não vou dizer o nome da pessoa, mas essa pessoa chamou a atenção num grupo de amigos que os caras ficavam botando foto de genitálias femininas e de poses femininas, e ele, cara, olha só, eu abro meu celular sem código, sem porra nenhuma, do lado da minha esposa. Não é legal, confortável eu abrir, tem uma xoxota imensa no meio da minha tela. E teve um amigo que parou de falar com ele. Cara, as pessoas inventaram a palavra metrosexual pra definir homens que tinham, sei lá... vaidade. Homens que cuidavam da beleza eram chamados de metrosexuais, cara. Isso não faz o menor sentido. Metrosexual, né? Mas essa questão do que a Renata tá falando aí, do grupo de amigos, é tipo, é uma coisa que eu não consigo fazer. Sei lá, você tá na mesa de um bar, aí vem a garçonete, te atende, aí os caras ficam tudo olhando, e na hora que ela sai, começa a comentar. Eu não consigo fazer isso, eu acho isso muito estranho, sabe? Não entendo, pra mim isso é coisa de gente tarada, sei lá, que não tem mulher, porque, sei lá, não faz sentido isso, sabe? É uma pessoa ali, não é um pedaço de carne, mas não faz sentido isso, a pessoa tá ali trabalhando, sabe? Mas, Guilherme, se você botar esse ponto de vista, as pessoas vão te julgar. Você é o fresco, ou viadinho, ou gayzinho, ou o que é? Qual é o problema? Olhar a bunda da mulher e falar que a bunda é gostosa. Isso. É essa reação que você vai ter de volta, entendeu? E isso é opressor pro homem. Mas aí que tá uma das coisas que cultiva essa cultura. Tem um filme que eu gosto muito, que chama 42, acho que é uma história de uma lenda, que é a história do primeiro negro a jogar beisebol nos Estados Unidos. E tem uma cena, assim, que pra mim que é icônica, que é como que esse preconceito, esse tipo de coisa é cultivado, sabe? Que é um garotinho que vai assistir o jogo com o pai, e o jogo é lá naqueles estados do sul, que o pessoal né, na época tinha segregação racial e tal, era o time adversário, né, tava jogando fora de casa, então a torcida ficava, quando o jogador que era negro ia jogar a bola, a torcida toda ficava chamando ele de, né, apelidos, né, coisas relacionadas a ele ser negro, né, macaco, sei lá, coisas do tipo. Aí o menininho ficava olhando pro pai, gritando aquilo, né, aquelas ofensas, e ele não entendia. E ele olhava pro pai e não entendia. Mas como o pai dele tava fazendo aquilo ali, ele também começou. É aí que o negócio é cultivado. Porque às vezes você não entende por que as coisas são, mas seu pai, seu tio, seu primo, sei lá, quem for, faz, você, para se sentir incluído, você acaba fazendo também. Totalmente, né? A gente segue um padrão de manada, tanto de modo geral, correndo o risco das generalizações, tanto os homens quanto as mulheres. E aí eu só quero aproveitar uma coisa que eu tô guardando aqui, sobre o comentário ainda do Guilherme lá atrás, que isso tudo que ele falou, sobre, né, entender que o feminismo, ele é feminino e tal, falar da empatia, né, tudo que ele falou lá atrás, na realidade, dentro do que eu vivo, dentro do que a gente entende, segue, batalha, isso te faz muito mais feminista do que você pensa, Guilherme. Toda essa postura, sabe? Só o fato de você ter internalizado que só a gente, como mulher, para entender o que a gente, sendo mulher, passa, só isso já é feminismo por si só. Já é uma das bases de feminismo que a gente mais precisa. Porque uma das coisas que eu vi em relação a esses incidentes de torcedor brasileiro, sul-americano, né? Depois vai aparecer um argentino que está proibido de entrar nos estádios por fazer algo muito parecido, mexicanos e tudo mais, e outros brasileiros,
uma das coisas que me chateou muito foi ver rapazes, homens, da mesma faixa de idade que eu tenho, faixa de 40 e poucos, com título acadêmico, branco, de classe média, da região sul, hoje professor na Federal em algum lugar aí em Minas Gerais, dizer que não tinha nada demais naquilo, que aquela era uma brincadeira que ele não entendia por que ofendia. Ele é descendente direto de europeu, tá? Assim, os avós são imigrantes europeus. Quer dizer, então ele tem toda uma realidade muito diferente de qualquer minoria que passou por uma repressão. E já que eu não sei o que é, eu posso avaliar pelo que eu sei o que não é. Quer dizer, entendeu? Boa parte do que a gente mulher sofre com essa história de machismo, com a opressão do machismo, é o fato das pessoas que não sabem o que é passar, não cogitarem que aquilo tem uma dor que elas nunca vão entender. A palavra que eu gosto muito de usar para isso é desqualificação. Você diminui o que o outro sente para poder validar aquilo que você sente. Porque nesse incidente da Copa, uma das coisas que não me sai da cabeça é que foi abusivo por causa da barreira linguística. Ou seja, aquela coisa, se tivessem virado para todas essas mulheres, né, abordadas pelo argentino, pelos mexicanos e por esse brasileiro, Diego Jatobá e outros, se virasse e dissesse para elas: a gente vai falar sobre a sua genitália, a gente vai falar, não sei se vocês viram essa sequência de vídeo, mas tem outras coisas tão graves ou mais. A gente vai falar que você gosta de, eu vou usar termos técnicos para não ficar usando palavrão aqui, sugar o órgão sexual masculino. Eu sou uma sugadora de órgão sexual masculino. É isso que eu vou dizer para você repetir. Tudo bem? E elas dissessem: tudo bem, não tem nada demais, não vejo nada demais nisso. Ok, não teria nada de abuso, não teria nada de machismo. O abuso foi a barreira linguística e o machismo foi achar que eu posso brincar com a genitália masculina, eu posso brincar com a genitália feminina com outra mulher, independente do que ela está entendendo. O que foi dolorido para mim foi isso. Se tivesse, eu volto a dizer, se virasse para mim, eu como turista em algum outro país, e falasse: vem cá, vamos brincar sobre a cor da sua genitália, você brinca com a gente? Eu teria o direito de dizer: brinco, não tem nada demais, nem sabe, vocês não estão vendo, não sabe que cor que ela tem, vocês só acham que ela pode ter uma cor, então eu vou brincar. Não, entendeu? Não teria nada de machista, não teria nada de porque eu aceitei, e foi com o meu consentimento. Agora, a fixação sobre isso aí é outro assunto, né? A fixação sobre essa questão genitália. Ah, sim. Aí também já tem a raiz do machismo, né? Aí... Não é machismo só a linguística, tem o machismo da dominação da genitália alheia, tem o machismo, todas as brincadeiras de homens, todas, generalizei mal, mas é muito brincadeira de homem, entre aspas, falar do pinto, falar do broxa, falar do ânus, falar disso, daquilo, outro. Eu me lembro que os meninos, eu andava muito com meninos na minha infância e adolescência, e os meninos tinham uma brincadeira que eu achava ridícula, sempre achei patética e tediosa, que era: se você fizer isso assim, 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 teu cu é meu. Como assim teu cu é meu? Véi, que você quer com o cu dele se você nem gosta de homem, sabe? Mas é uma coisa de dominação, sabe, opressão sobre a genitália, que também tá lá bem incrustado no papel social do homem. Não, e aí se você vira e fala pro cara que quem gosta de cu de homem é viado, ele vai falar que não, que viado é quem dá, né? Que ele quer o cu do outro, mas ele não é viado. Eu conversei sobre isso ontem com um amigo meu que é gay, e aí ele tava reclamando, né, dentro de um outro contexto, tá muito diferente dessa nossa conversa, mas do machismo gay, né, que isso é um machismo gay, a questão de que o ativo ele é menos gay ou ele não é gay do que em relação ao passivo. Então existem muitas piadas sobre sobre os passivos, quer dizer, até que ponto o machismo chega, né, gente? Porque por mais que eu não concorde, eu consigo entender algumas posições machistas. Uma coisa é concordar, outra coisa é entender, né? Eu tenho um amigo gay que ele é ativo, exclusivamente ativo. Ele é não pintosa, como eles dizem. Ele não gosta de bichinha pintosa, porque, inclusive, isso denuncia muito sobre a homossexualidade dele mesmo. Mas o maior fetiche dele é
vou falar como é o francês, tá? É comer cu de hétero. Não, mas tem muito. Tipo assim, rola. Eu não tenho muita propriedade pra falar, eu posso até, sei lá, tá cometendo aqui um erro, mas rola tanto no caso do machismo como misoginia no meio homossexual e tudo mais. Sem dúvida, sem nenhuma dúvida. Mas vamos voltar aqui para uma questão que eu acho que é fundamental, que é a questão da luta de quem é, né? Que a gente estava falando, que a luta é uma luta feminina. E a luta é uma luta feminina que não é contra ninguém, na verdade. A gente não tem no feminismo que brigar contra o homem e nem contra a própria mulher. O que a gente precisa, penso eu, no feminismo é agregar. Mas espera aí, Renata, quer dizer que feminismo não quer dizer que as mulheres querem ser melhores que os homens? Não, gatinho, não, você ganhou o prêmio! A luta é contra a opressão que é feita, mas precisa ficar muito claro aqui, eu acho, porque a gente está discutindo um aspecto mais amplo, que é, essa opressão não vem só dos homens, ela vem historicamente também das próprias mulheres. Não, eu conheço mulher que é antifeminista. Não, então, isso até se me permite, tem uma parada que eu gostaria de falar aqui, é bom até ter entrado nesse assunto, que é muito comum quando você quer diluir um movimento, é colocar ele contra ele mesmo, sabe? Tipo assim, quando você vê, sei lá, várias notícias aí de certos protestos que as pessoas falam, tipo assim, sei lá, feministas tiram a roupa em tal lugar, qualquer coisa assim, tá ligado? E daí vai lá chover de gente comentar, falar, isso, chover de gente, tá ligado? Sangrar pelos dedos nos comentários, falar, isso não é feminismo de verdade, não sei lá o que. Feminista de verdade eram as mulheres que de 40 anos atrás e tudo mais. Porém, isso daí é uma tática justamente pra diluir o movimento, tipo assim, criar o ódio dentro deles mesmos. Quando você vai ver o próprio movimento, tipo assim, ele é muito, como eu posso dizer, ele tem vários tipos de classe diferentes. Tem feminismo marxista, tem feminismo liberal, tem feminismo de várias abordagens e temáticas diferentes. Porém, o próprio movimento feminista, ele é extremamente aberto com o quê? Com qualquer tipo de mulher. Porque, por exemplo, o que a gente disse aqui sobre machismo, de, sei lá, considerar o homem que é tentar estar os comportamentos como ou gay ou qualquer coisa assim, o feminismo já não, ele já vai tipo assim, se você quiser ser mãe, você pode, se você quiser ser dona de casa, você pode, você tem a liberdade pra ser o que você quiser. É inclusivo, né? Sim, é inclusivo. Você tem a liberdade de ser o que você quiser, desde que você não esteja, tipo assim, esse papel que você esteja exercendo, não seja um papel que foi atribuído a você por meio de dominação. Perfeito. E a desunião é muito louca, Zé. A desunião é muito louca. Você olhar... Ontem teve aquele programa do Serginho Groisman e tal. A gente estava sem internet e a gente não tem TV a cabo. Então a gente fica um pouco refém do programa que tá passando. Mas tinha aquela cantora Pitty com a menina... Eu não vou saber o nome de ninguém, tá? Vou falar do jeito que eu sei falar. Com a menina do Far From Alaska, que é uma banda também, que é uma menina, e tinha uma outra menina que é rapper, e é negra, e é gordinha. Elas três fizeram um projeto juntas, e eu fui me emocionando enquanto elas foram cantando, porque além de tudo, aquela não era uma experiência possível, ou viável, ou imaginável, alguns anos atrás, antes do feminismo, entre aspas, de rede social. Porque pelo feminismo de rede social, a gente começou a compreender um pouco mais que a gente precisa se juntar e não se separar. A gente precisa aceitar a diferença, as mulheres como elas são e as mulheres plurais, e não segregá-las. Porque é contra a opressão, não contra outra pessoa. Sabe? Não é contra os homens também. E é nesse aspecto que eu acho que é muito importante ficar claro. Porque se a gente fosse contra os homens, a gente ia se enfraquecer e ia perder o sentido, porque não é humanizado de qualquer forma. O homem é humano. O que a gente precisa falar é que é contra comportamentos, é contra coisas instituídas e é contra processo de opressão. Uma mulher precisa aceitar a outra, dona de casa, ou que tem cabelo branco, ou que é gordinha, ou a que gosta de cozinhar, ou a que gosta de trabalhar, ou a que não quer ser mãe, ou a que quer ser mãe, ou a que não conseguiu ser mãe, por exemplo. A que não quer família, quer morar sozinha e comer congelado. A que quer morar numa república com 200 mulheres e outros homens. A que quer dar para todo mundo e não é dar porque ela não tá dando.
é dela, ela tá só emprestando. Entender que a sexualidade da mulher precisa de liberdade, precisa de escolha. Enfim, eu vou ficar falando um ano aqui. Por favor, alguém me corta. Posso? É porque acho que vocês me deixaram a bola quicando. Então, em época de Copa, eu tenho que chutar. Sobre uma outra coisa que tava aqui guardando dentre os assuntos desse episódio. É sobre justamente a pressão que a gente acaba exercendo, nós como coletivo, sobre as mulheres também. Com uma coisa, eu não lembro se foi a Clau ou se foi a Mariana que dentro do grupo acabou colocando sobre o fato de mulher ter atitudes machistas, né? E aí, só aproveitando que é uma das coisas que me chateia bastante quando eu vejo homens mais vejo mais homens falarem isso do que mulheres, que muitas vezes a culpa está na educação machista que os homens receberam, e quem assume a identidade da educação doméstica é sempre a mulher, né? É a mãe que deu educação machista. É uma boa maneira da gente acabar se colocando contra a gente mesmo, porque não é que a mulher deu uma educação machista, o machismo, ele tá em todos os lados, ele entra por todos os nossos poros, e acusar a mãe de ter dado para o filho uma educação machista é uma bela maneira de exercer o machismo, né? E é uma bela maneira de continuar segregando a gente. Então, essa sororidade que a Renata está falando, de a gente aceitar a mulher que quer ser dona de casa, aceitar a mulher que quer assumir o papel da cuidadora, do lar, do marido, dos filhos, do mesmo modo que a gente aceita a mulher que diz não a isso tudo. É a mesma coisa. E é a mesma coisa de a gente ficar acusando, sem contextualizar, mães que deram uma educação machista para os seus filhos. Muito pelo contrário, né, Angélica? Eu acho que a gente precisa ajudar essas mães a pensarem quais seriam as consequências se elas tivessem a possibilidade de oferecer essas escolhas para filhos e filhas também, né? Então, justamente isso, porque a gente não sabe nada sobre a realidade da história de vida das mães todas do mundo. A gente sabe a nossa, a gente mal sabe a da nossa. Mas quando você fala desse lance de criação, muito se dá, tipo assim, uma carga enorme, como a própria Angélica disse, a carga enorme ao que a mãe ensina, porém, o que a mãe ensina não tá, tipo assim, a criança não vai ficar deslocada da sociedade. Tipo assim, o que a mãe aprendeu com a sociedade e a criança também vai continuar no meio social. Então, fora disso, tem várias instituições, entre elas família, entre elas escola, entre elas qualquer tipo de instituição disciplinar, que vai continuar a reproduzir esse mesmo discurso machista. E o que não se atribui ao pai, Zé. E sim. Porque o pai, estando ou não presente, ele é também um exemplo e uma força na educação dessa criança. Quando a gente atribui à mãe, a gente exclui o pai. E o pai, por exemplo, que não existe, já deu um exemplo foda pra esse filho. Que eu não preciso existir. Cara, mas eu tô pensando aqui pra não falar bobeira. Não, pode falar. tem polêmica. Tem que ter polêmica. Eu corro muito risco de falar bobeira. A gente acolhe você, meu bem, a gente acolhe. E assim, na realidade, eu não sei se existe bobeira nesse assunto, porque esse assunto, na realidade, é muito novo para todos nós aqui, Guilherme. E nós estamos construindo juntos um pensamento aqui. Ninguém chegou aqui com nada pronto, né? Eu acho que não existe bobeira nesse assunto não, Guilherme. Mas assim, o que eu queria falar é de um ponto de vista de observação meu da realidade lá da Mariana, por exemplo, né? Já que ela foi citada aí, depois ela pode confirmar ou desmentir o que eu vou falar aqui. O que eu vi lá é que o homem, ele não participa da criação dos filhos. A Mariana é da Bahia, né? Eu já falei isso várias vezes. E salvo algumas pessoas, a maioria, o homem não participa da criação. E muitas vezes, e isso é uma coisa que eu acho muito machista, né, esse ponto, que a mulher é responsável por criar os filhos, é responsável por pôr a comida no prato, mas o homem é tido como o macho alfa da casa, sabe? Às vezes o cara fica na rua o dia inteiro bebendo, mas quando chega em casa é ele que manda. Ele não sabe como que os filhos estão vestidos, o que aconteceu na vida dos filhos.
sei lá, sabe, como que aquela família tá tendo sustento. Ele só chega em casa e ele manda, sabe? Isso é uma coisa que eu vi muito. Uma pergunta, você acha que isso é não participar da vida da criação dos filhos? Assim, só se for de exemplo, né? Pois é, porque eu acho que isso é participar. Isso é dar um exemplo ou deixar claríssimo qual é o papel de cada um naquela casa e ensinar para os filhos a reproduzirem o mesmo comportamento. Sim, isso é participar. Isso aí que eu ia falar. Acaba sendo prolongado, né? Isso aí é continuado, essa história, né? Porque a menina vai crescer e vai ver se não, isso é normal. O rapaz vai crescer e vai falar assim, meu pai fez assim a vida inteira, então eu vou fazer também, né? É isso que você tá falando. Exatamente. E isso é participar da criação dos filhos. Você participa sendo esta figura. Isso também forma a base emocional dessas pessoas e que vão ter que decidir /lutar para fazer igual ou diferente, né? Mas sei lá, cara, eu acho que a questão da mulher é que a mulher sempre se põe também como culpada, sabe? É uma coisa que institucionalizada, né? Que a culpa é sempre da mulher. Olha, eu não ia falar disso, mas já que você puxou esse fio, eu tô estudando agora uma história que é a seguinte, eu trabalho com algumas teorias sobre medos. E eu tô fazendo uma observação meramente empírica, nada científica, sobre os medos mais fundamentais do emocional feminino. E eu tenho chegado à conclusão de que aquelas mulheres que não são mães têm primariamente um medo de julgamento. E as mulheres que são mães também têm primariamente um medo de julgamento, apesar delas acharem no seu consciente que o medo mais fundamental que elas têm é do sofrimento dos filhos. Ficou muito complexo? Preciso elaborar muito? Porque eu acho assim, a primeira coisa que passa na cabeça é o que os outros vão pensar. Independente se é o filho que está sofrendo, porque aí o que os outros vão pensar de mim como mãe, ou o que os outros vão pensar de mim como mulher. E isso é uma raiz foda, porque aí a gente morre pra fazer tudo pra agradar e pra cumprir um papel que a gente acha que é o papel que a gente deveria. Isso é muito difícil na vida. Mas não é só ligado à imagem. Por isso que eu tô perguntando se ficou claro. Porque não é só se as pessoas vão pensar que eu sou descuidada. Não. É como é que eu vou ser julgada. Eu quero ser quem? Joana Dark ou a menina do funk? Eu posso ilustrar com um exemplo para saber se ficou claro? Então, Renata, eu tenho uma conhecida em Curitiba que fez, né, o caminho que a gente na biologia faz e que, assim, que aumenta a nossa chance de sobrevivência na profissão, que é seguir, fazer mestrado, doutorado e tal. Então, ela saiu de Curitiba, foi fazer mestrado na Amazônia, o doutorado eu não lembro onde ela fez, voltou para Curitiba, engravidou, ela, né, já um parceiro dela de alguns anos, e depois que a filha nasceu, ela resolveu se dedicar por ao menos, veja bem, pelo menos 2 anos a filha. E aquela experiência que ela estava tendo, que ela estava amando loucamente, poder estar o dia a dia com a filhinha, vendo crescer aquela coisa. Independente de como é o parceiro dela, que eu já vou falar sobre ele, ela resolveu então, eles tinham um padrão, estavam conseguindo manter um padrão de vida que daria para ela ficar sem trabalhar. Então ela decidiu que no mínimo, aqueles primeiros 2 anos, ela ficaria junto da filha. O volume de crítica que ela recebeu dessa decisão, porque como que podia ela, que com 20 e poucos anos saiu de Curitiba, se meteu na Amazônia e fez o mestrado, depois fez o doutorado, fala 2 línguas além do português e não sei o que lá, podia estar tendo aquela escolha, fazendo aquela escolha que não era um absurdo, né? Porque ela estava se entregando aos modelos e não sei o que e tal. E aí eu lembro que ela soltou um desabafo em rede social, ela não é disso, de ficar expondo a vida dela em rede social, mas ela falou, gente, parou, eu sou responsável pela minha caminhada e as minhas escolhas, vocês parem de querer colocar qualquer tipo de pressão baseado nas suas próprias frustrações. Então, essa foi a minha escolha, e eu tô chamando de escolha, que seria tão grande, tão grandiosa quanto eu resolver colocar a minha filhinha
numa creche, numa escola de período integral para poder trabalhar. A grandiosidade das duas escolhas é exatamente a mesma, né? Então, para saber se ilustra o que você está querendo dizer, que muitas vezes a mulher, numa situação dela, acaba fazendo a segunda opção, que é colocando a filha, procurando alguém para cuidar, e ir trabalhar com toda a preocupação, chateação por não estar vendo a filha crescer. Ilustra duplamente, na verdade. Ilustra o quanto a gente fica submetido a esses julgamentos e às vezes não consegue sair deles, ou quando a gente consegue sair deles e vou ficar em casa, vou ser mãe, vou viver essa experiência na plenitude que eu acho que eu devo e mereço, eu preciso me justificar. O julgamento é tão grave que eu preciso produzir uma justificativa que me deixe tranquila, dizendo, vocês vão me julgar? Mas vão me julgar eu tendo dito o que eu penso. Sacou? Em momento nenhum a gente fica completamente livre desse medo. É isso que fica louco. Você falando da questão da mulher e tal, questão de criar os filhos da maneira, né? E tipo assim, eu tive uma filha com 15 anos, né? Minha filha tem 10 anos. Como o Guilherme colocou, né, na situação, nossa, ele não falou sobre minha situação em si, mas que realmente acontece muito lá, né? A questão do homem ser ausente, entre aspas, né? Ser presente e ausente ao mesmo tempo. Eu, infelizmente, fui vítima de um desses relacionamentos abusivos, né? Acabei engravidando e casando com a pessoa. E, assim, foi uma experiência muito ruim na questão do relacionamento, né? Aí eu acabei tendo minha filha e tal, e a gente se separou quando ela tinha 2 anos. Eu fui morar na casa dos meus pais. Também não foi fácil, porque, assim, eu tinha questão do meu pai e tal, sempre tá passando na minha cara o que aconteceu e fazendo questão de dizer que eu tava na casa dele e tudo mais. Enfim, foi muito difícil pra mim, porque, assim, eu morava numa cidade bem pequenininha mesmo, não tinha emprego lá, e o pai da minha filha não dá dinheiro pra ela, não dá pensão, né? E, assim, eu tive que fazer a escolha de deixar minha filha com a minha mãe e ir pra outra cidade, quando ela tinha 4 anos de idade, né, pra poder ajudar no sustento dela. E foi uma decisão muito difícil, e as pessoas falavam muito de mim em relação a isso, que muitas amigas, você é louca, eu nunca deixaria meu filho, minha filha pra trás. Só que, assim, as pessoas não param pra entender, sabe? Eu sofro muito com isso até hoje em dia, sabe? Mas, assim, a sociedade, ela te culpa demais por conta disso. As pessoas não sabem o que você passa. Acha que você se afasta do seu filho porque você quer, entendeu? Só que não é isso. Nossa, quando a Angélica falou sobre isso, pra mim tocou demais, porque é um pouco também do que eu passo, entendeu? Muitas vezes a gente não gosta de deixar nosso filho longe, mas a gente não tem outra opção, entendeu? Infelizmente a gente não tem outra opção quando o pai é omisso. Mariana, tudo que eu queria nesse momento era te dar um abraço. Obrigada. Bem apertado. Imagina, é uma dor muito solitária e a gente entende como mulher, porque é exatamente disso que eu tava falando. A gente é julgada por fazer ou por não fazer. Talvez se você tivesse ficado na sua cidade para viver a infância da sua filha e resolvesse passar fome com ela, as pessoas iam te julgar porque ela tava passando fome. Exatamente. É uma carga de julgamento. Eu ficava com a minha filha e passava fome junto com ela, ou eu ia pro mundo e... entendeu? Pra poder sustentar ela. Junto com a Renata, eu gostaria muito de dar um abraço também, e ainda mais porque eu conheci outras mulheres que passaram por situações assim e que muito parecidas, mas muito parecidas com as suas, e nem são mulheres que vêm de uma cidade pequena do Nordeste, não. Eu tive uma vizinha de muro em Londrina, no interior do Paraná, que passou por isso. Só que no caso dela, ela conseguiu emprego no Tocantins, vê? Na verdade é o caminho contrário, né? Saindo do sul para ir pro centro-oeste ou para um lugar ainda menor. Então, a tua história, ela ilustra realmente tudo, ou boa parte disso que a gente está falando. O tempo todo, a escolha de mulheres está sendo julgada, seja qual for. Né? E a coragem de tomar uma atitude e enfrentar esse julgamento, e na realidade a tua escolha foi a escolha que dá mais julgamento,
ainda, porque onde já se viu uma mãe se distanciar do filho, né? É o julgamento mais pesado ainda do que a outra escolha. Quer dizer, então ninguém consegue avaliar, quer dizer, ninguém não, né, gente? As pessoas não conseguem avaliar, algumas, o ato de coragem que está nas decisões, né? Tanto dessa menina que eu disse, quanto do seu. Tipo, eu perdi a infância da minha filha. Mas posso te dizer uma coisa, Mariana, que eu acho que é super importante você ouvir nesse momento? Você é a melhor mãe que você pode ser. Você dá o seu melhor. As suas escolhas são as escolhas que você dá conta de fazer. Você fez tudo que você conseguia. Então, isso faz de você uma mãe possível. Eu tenho a mais plena confiança pela tua honestidade. E, aliás, eu queria muito te agradecer por dividir a sua história com a gente, porque é um privilégio poder estar aqui do seu lado nesse momento. Mas é muito importante que você saiba que eu, com certeza a Angélica e todo mundo aqui acredita, nós acreditamos que você fez e faz e vai continuar fazendo tudo o melhor que tem dentro de você. Obrigada. Existe um ato de coragem muito grande em você expor isso para pessoas que você não conhece também. É muita força, eu concordo, é muita força. E por isso que eu assino embaixo com o que a Renata disse. Eu me sinto privilegiada por fazer parte desse momento de desabafo, assim, e de exposição. E eu gostaria muito que você, quer dizer, eu te dou a maior força para você internalizar de verdade as palavras da Renata, para você tomar essas palavras da Renata para si, que eu tenho certeza que elas compõem uma verdade aí muito grande, muito forte. Mari, você precisa entender o seguinte, as duas próximas frases que eu vou dizer, elas são do fundo do meu coração. A primeira frase que eu tenho para te dizer é a seguinte: a sua história é a história de todos nós. Todo mundo tem uma mãe solteira, uma pessoa que foi lesada, uma pessoa que sofreu ou que viveu um relacionamento abusivo e depois sofreu um outro tipo de abuso, que é o abuso moral, que foi o que você contou que aconteceu com você em ter que se submeter ao seu pai. Essa história, a sua história, é a história de todas nós. E a segunda frase que eu tenho para dizer para você, e aí agora pro Guilherme e pro Zé, que são meninos e que estão aqui, senhoras e senhores, isso é feminismo na prática. Volta na história do julgamento. O julgamento, ele permeia as nossas escolhas, quer a gente queira, quer não. E aí a gente pode ir contra o julgamento, mesmo assim, como naquele caso que a Angélica contou, a gente acaba tendo a obrigação de se justificar. É muito doido, gente. Vou falar de uma escolha que não é uma escolha relacionada a isso, mas a nossa escolha de sair do Rio de Janeiro, eu e Bruno, e vir morar no interior, perseguir pais, trabalhar menos, consumir menos, ganhar menos dinheiro. Ai, vocês têm tanto potencial para ser rico. Véi, eu vou ser rico com buzina tocando na minha porta, viado. É aí que entra aquela frase, né? Dinheiro não traz felicidade, né? Pois é, eu quero ser rica de paz. Hoje, quando começou o segundo jogo, começou a bater sol. E tá friozinho, aqui não é totalmente quente, igual no Rio de Janeiro, não. Aí começou a bater um solzinho ali atrás. Eu falei, vou pegar um cigarro, uma xícara de café e vou pro solzinho, tá, amor? Já volto pra ver o jogo e comentar com o pessoal do papo. Fui pro sol, fazer nada. Que dinheiro que me compra parar no meio do meu dia e pegar um pouquinho de sol tomando uma xícara de café e fumando um cigarro. Sem barulho, ouvindo o passarinho, não é? Às vezes os micos brigando. Então, assim, essas escolhas que as pessoas fariam no nosso lugar são escolhas delas e a gente precisa respeitar, acolher, mas poder dizer, gente, não é a minha. A minha escolha é a minha filha não passar fome. E ninguém vai poder me julgar por querer dar alimento para minha filha, por querer nutrir a minha filha do melhor que ela puder ter, do melhor que eu puder proporcionar. Ninguém também pode julgar uma pessoa por querer largar a vida acadêmica por 2 anos ou mais e dizer, eu vou cuidar dessa pessoinha que eu fiz. De outra forma, ninguém pode julgar uma mulher que pega e tem um filho também e resolve trabalhar e botar na creche porque acha que os valores dela incluem uma vida de mais privilégios financeiros. Eu tenho até dentro de mim uma tendência a julgar pior quem escolhe por consumo do que quem escolhe por saúde, vida,
qualidade de vida, entendeu? Mas também é uma escolha, e as necessidades são pessoais, individuais, e ninguém tem que se justificar pra mim por causa disso. Eu acho que a palavra é respeito, né? É respeito às escolhas dos outros, né? Sim, e eu acho que nisso que a gente está conversando é que tem que estar o centro do feminismo. A gente precisa entender todas as pessoas, inclusive os homens precisam entender, e a gente também precisa entender que a gente precisa, às vezes, instruir os homens para que esse respeito aconteça, para que exista uma fronteira clara entre mim e você, e que a minha fronteira seja respeitada e as necessidades dentro da minha fronteira sejam respeitadas, bem como as suas. Nossa, fiquei teórica e chata. Tem nada de chato não, porque a gente tá falando de assunto prático. É mulher sendo julgada simplesmente por ser mulher. É mulher sendo julgada por fazer, é mulher sendo julgada por não fazer. É verdade. Eu resumo... Agora, vocês viram como a gente não falou de sexualidade, praticamente, que é normalmente o centro da discussão feminismo-machismo? Que legal que a gente conseguiu uma abstração maior que isso, né? Vida, né? A sexualidade é um aspecto da vida, não é a vida por si só. Sim, mas normalmente as falas, os debates acerca de feminismo e machismo ficam centradas na sexualidade e nas escolhas sexuais das pessoas, né? Engraçado, a gente conseguiu muita abstração. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Algum ponto aí que... Eu quero saber se o Zé morreu, gente. O silêncio dele tá me preocupando. Eu fico calado quando eu acho que outras pessoas podem falar melhor do que eu sobre o tema, e no caso nem foi necessário eu falar nada, não. Oh, que bonitinho. Toma um abraço pra você também, Zé. Não. Se isso que eu falei fosse verdade, eu ficaria calado sempre. Então esquece. Olha o show da Xuxa. Não pensa isso. Que coisa feia de você falar sobre o Zé. Não fala isso do Zé, ai. O Zé sempre vem com essas, gente, é ótimo. Eu amo as participações dele, porque ele sempre tem uma dessa. Você também é feminista, Zé, a gente gosta de você. Não, eu sou quase um dado Dolabella, cara. Mais feminista que eu. Você é mulherista, Zé. Mas vamos fazer as dicas culturais aí pra gente encerrar. Roda a vinheta aí. Momento cultural. O crime fala pra mãe. Eu gosto demais, há muito tempo, sem causa nenhuma, do Van Gogh. Não entendo piciroca de arte, não entendo nada de artes plásticas na questão técnica. Entendo como o público que gosta ou não gosta, né? Eu sou simplesmente encantada com o Van Gogh desde um tempo que eu não consigo lembrar quando foi. Então eu costumo dizer que desde sempre. Então eu tenho em casa o total de 16, eu não sei como dizer, porque é em papel, então não é réplica, né, das obras de Van Gogh. Faltam poucas, sabe? Faltam só umas 290 para eu ter todas. Que mansão, hein, amiga? Eu tenho 16, mas na parede eu só tenho 6. Eu não tenho tanta parede assim para ter os 16 em parede. E há alguns anos eu li o livro Cartas a Theo, que é uma compilação de cartas que ele trocou com o irmão, e depois acabei comprando também, lendo o outro livro que foi escrito pela cunhada, então a esposa do Theo. Bem, quando lançaram a animação Loving Van Gogh, muita gente escreveu para mim, você tem que ver. Eu consegui ver semana passada, no domingo passado, e eu diria que foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos. Tá na Netflix, chama Love Van Gogh, e é uma animação que é uma produção em conjunto uma produção polonesa e inglesa. Não sei se vocês sabem do que se trata, mas é uma animação feita baseado nas obras reais do Vincent. Então os quadros, as cenas partem de um quadro real, e aí a animação segue, né, a partir de um quadro real dele. Toda a animação é feita seguindo os traços do Van Gogh, então é de uma riqueza visual espetacular, e narra uma história que acontece
entre 1 e 2 anos após a morte dele, que é real, que eu já conhecia, mas não conhecia detalhes. Fiquei extremamente emocionada, é sentimento à flor da pele. O Vincent van Gogh, ele é muito interessante por ter sido um poço de genialidade e sentimento que hoje ainda a humanidade não estaria pronta para entender, muito menos no final do século XIX, né? Para mim, não era só a questão do gênio artista, mas o poço de sentimento que ele era muito sentimento. Isso na Europa deve ser um pouco mais difícil de lidar, mas hoje a gente ainda não sabe lidar com as pessoas que têm esse mar, essa inquietude de sentimento. Super recomendo, mesmo que você não conheça as obras de Van Gogh, mesmo que você não conheça a história dele, a questão de sentimento ali, de conhecimento e de colírio para os nossos olhos é fantástico, gente, fantástico. Eu me arrependi de não ter visto antes. Você conhece a música Vincent, do Don McLean? Don McLean, ele escreveu essa música no ano que eu nasci. Ai, que lindo! E a música descreve um pouco a trajetória do Vincent van Gogh, né? É linda, é uma das canções mais lindas. Além de linda, assim, por si só, né, a sonoridade bonita, eu vou ver se eu pego aqui no YouTube e coloco aqui o link da música, da legendada, inclusive, é quase um pedido de desculpas da humanidade pro Vincent, sim, né? Essa é a parte bonita da música. A música em si é bonita, mas a letra é um pedido de desculpas. E quando eu assisti Loving Vincent, fechou, sabe, gente? Sabe quando fecha? Você fala... O pedido de desculpa do Don McLean está materializado nessa obra. Essa obra, eu entendo, que bom que a Renata lembrou disso, porque eu ia esquecer de comentar. Eu entendi essa obra, esqueci o nome da artista que assina a produção, ela é uma polonesa, uma mulher. Entendo que essa obra dela é, na realidade, um pedido de desculpa de todos nós pro Vincent. Nossa, tô toda arrepiada, velho. Gente, vale a pena, vale a pena. Ah, nem vou mais recomendar o que eu ia recomendar. Ai, por que não? Vou recomendar a música mesmo, Vincent. Mas recomenda outra coisa também, Renato. Porque o pessoal recomenda duas coisas, tem vez. Agora fiquei curioso pra saber o que era. Eu ia recomendar a série do Luiz Miguel na Netflix. Vocês são muito jovens para terem vivido o furor uterino que Luiz Miguel causou na década de 90. Mas ele ainda é ativo, ele ainda canta. Muita gente conhece. Recomende, por favor, Luiz Miguel, um ícone. E, cara, a série é maravilhosa. É uma novela mexicana foda que conta a história dele, dos abusos que ele sofreu. Pra vocês terem uma noção, quando ele tinha 11 anos de idade, ele já tava começando a despontar como um cantor famoso no México. O pai começa a drogá-lo porque ele tá sentindo muito sono, porque ele tá muito cansado, entrando na adolescência, os hormônios da adolescência. O pai começa a dar efedrina pro cara. É muito pesado. É muito maneira. E outra coisa que tá me encantando na série, além, obviamente, da voz dele, o ator não parece nem um décimo com o Luiz Miguel. O Luiz Miguel é 25 vezes mais gato que o ator. Porém, a riqueza, assim, do que aconteceu com a carreira dele. Todas as canções que tocam na série são gravações originais da voz do Luiz Miguel. Como essas relações abusivas no mundo artístico funcionam, né? As enganações, as trapaças, enfim. É porque eu amo o Luiz Miguel mesmo, então acho que vale a pena dar uma conferida. Quem gostar de boa música, boa novela e histórias reais de crescimento de artistas prodígio, vale muito a pena conferir. Bom, eu vou recomendar aqui, eu vou fazer como eu sempre faço, desculpa gente, 2 recomendações. uma que eu descobri essa semana mesmo, e outra que tem um pouco mais a ver com o tema, que eu acho que eu até já falei da série aqui no podcast, acho que há muito tempo atrás, a The Handmaid's Tale. Maravilhosa! Sim, e tipo assim, eu acho que, se não me engano, a distribuição dela ainda não chegou no Brasil, não sei se tem na Netflix, mas enfim, vocês têm internet, gente, procurem. Vocês têm internet, gente, procurem aí. Acho que já tá no final da produção da segunda, não tá? Sim, tipo assim. E cara, o livro, ou melhor, a série era baseada no livro, né, O Conto das Aias, que é sobre uma sociedade distópica, um futuro distópico, onde eu não sei se isso pode ser considerado spoiler, mas uma parcela da população se torna infértil. E isso é a base para acontecer um golpe de governo religioso que acontece nos Estados Unidos, sabe? Chega! Não conta mais!
qualquer coisa que eu falar aqui pode ser spoiler. Mas, gente, não, assistam. Isso que você falou ainda não é spoiler, mas daqui pra frente vai virar. Sim. É bom pra caralho mesmo. É uma série que faz pensar sobre toda a função social, toda a organização social de acordo com o que seriam, sei lá, o desejo de algumas pessoas aí, sabe? E outra coisa que eu descobri essa semana foi um artista, Irmão Victor. Irmão Victor é um músico, sabe, meio independente, meio que dessa leva, sabe, de meio que 9 MPB. Ele tem esse negócio de, sei lá, misturar ritmos puramente brasileiros como o rock, mas numa pegada meio baladinha, com músicas um pouco mais introspectivas, às vezes chegam a ser meio depressivas e tudo mais, mas, gente, eu queria aqui muito recomendar pra vocês ouvirem o álbum do Irmão Victor, que é Passo Simples para Transformar Gelatina em um Monstro. Gente, eu preciso disso pra minha vida, é sério, eu não tô sendo irônica, eu preciso disso. E eu tô falando muito sério. Não, e tipo assim, a própria questão da música dele é ligada um pouco nesse negócio de humor nonsense, sabe? Então, eu recomendo aí pra galera. É um artista pequeno, sabe? Não é muito conhecido, mas fica aí a dica. Ai, gente, eu gostaria de indicar o filme Lugar Silencioso. Filme muito bacana. Enfim, é num lugar, tipo num apocalipse em que as pessoas não podem fazer barulho, porque senão atraem um monstro lá e tal. É muito bacana, tá? Só isso. Ele tava no cinema, né, até há pouco tempo. Tava no cinema, inclusive. Eu fui vendo. Eu tô com um problema porque geralmente as coisas que eu assisto e gosto, eu tô escrevendo lá no Offcast. Então acho que eu vou repetir. Mas é o novo disco da Elza Soares. Cara, tá um disco muito bonito, sabe? A Elza tá com 87 anos e lançou um disco totalmente autoral, com músicas autorais, muito bonito mesmo. Ela não fica só no samba, sabe? Ela pega vários ritmos de tambores, sabe, mistura, então vai desde do samba até o pop, tem horas, e tá um disco muito bonito, vale a pena ouvir ele, tem no YouTube, tem em todas as plataformas aí, indico mesmo, poxa, vale muito a pena ver esse disco. É o Deus é Mulher? Isso, desculpa, esqueci de falar, o Deus é Mulher, da Elza Soares. Gente do céu, o Guilherme tinha que fechar o episódio dando uma dica cultural feminista. Tinha que ser assim, não adianta, eu tô falando, Guilherme. Não vejo a hora de você ser pai, hein, Guilherme? Tá precisando de pai assim. Eu tô já pensando nos docinhos do casamento, que esse povo vai chamar a gente tudo pra Valadares, vai juntar o papo de calçada no casamento, minha nega. Aí, ó, aí sim, agora eu vi vantagem. Vai ser um encontro. Nossa, isso é bacana demais. Ó, quem precisar acampar, eu tenho barraca pra emprestar. Quero voar de asa delta na capital mundial do voo livre. Boa ideia. Mas seria tão bacana, né? Marcar um dia assim pra todo mundo se encontrar no lugar. Eventualmente isso vai acontecer. Meu voto é que seja em São Paulo. Gente, não tem voto. A minha sugestão é o seguinte: quem tá mais ao norte é Sobral, com o Sandro. Quem tá mais ao sul é Michael, em Criciúma. A gente mede a distância e vê qual que é a metade. Onde cair a metade. Isso é altamente científico. Isso é altamente científico. Eu não esperava menos de você. Mas você mora do lado de Porto de Galinhas. Então eu voto pra todo mundo se fuder e ir pra Porto de Galinhas. Até porque lá não tem tubarão. É lindo e não tem tubarão. É uma delícia. Eu conheço e o Bruno não conhece. Pensa, que droga. Vamos fazer um crediário da CVC aí pra todo mundo poder viajar. Acho muito digno. CVC podia patrocinar a gente e bancar essa viagem aí. Porra, já pensou? Até nos YouTube. A gente grava tudo nos YouTube, a gente faz o merchan bonito. Amei a dica. Não, vai ser o podcast CVC, sabe? Já mudou o nome. Morra. Tô vendendo a alma, foda-se. E agora vou falar direto com quem interessa, que é o ouvinte. Você, ouvinte, é o único
que pode fazer esses sonhos se realizar. Que esses corações se encontrem, essas pessoas de alma tão bonita se encontrem e confraternizem. Então, se você curtir a nossa página, já é uma contribuição para isso. Então vai lá no Facebook, vai lá no Twitter e nos segue, tá? @Papo Calçada. No YouTube nós temos um canal também, então vai lá e segue o nosso canal, porque o YouTube dá din-din. Então, se começar a ter gente lá no YouTube, nós vamos começar a produzir mais coisa, vamos começar a ganhar patrocínio, e se você quiser ver essa turma reunida, faz essa forcinha aí que você vai nos ajudar, tá joia? É @Papo Calçada, papocalçada@gmail.com, o nosso e-mail, papo de calçada podcast.blogspot.com.br, é o nosso site, vai lá, tem remix, tem papo de calçada, tem offcast, tem várias coisas durante a semana. Muito obrigado a todo mundo que participou, né? A Angélica, a Renata, a Zé, a Mariana, a você que nos ouviu. Semana que vem tamo aí de novo. O papo acho que vai ser sobre rock, então bora lá. Valeu, gente. Guilherme, eu tô chorando. Não, cara. Que apelo Melhor foi esse? publicidade.